tirando todo o faturamento de televisão, o Flamengo ainda fatura mais do que todos os outros. Então o relatório do César, para quem sabe ler minimamente e entender, ele ajuda inclusive a derrubar essas lendas, esses mitos. Não, o Flamengo ele contrata tem mais por conta do direito de transmissão porque a Mamãe Globo, isso é uma bobagem, isso é uma besteira colossal. E chegaram a dizer, o Corinthians contrata, peraí, acho que foi o Muricy que falou, o contrato é desse jeito. Quer dizer, ele deveria falar o que não, nós temos que fazer como o Palmeiras, como o Flamengo, não. Usar o Corinthians como exemplo. Na apresentação do relatório, o Andrés veio atrás de mim, eu fugi pra cá, fugi pra lá. Ele falou, não, nós só devemos 300 milhões. Eu falei, mas de onde? Não são 300 milhões, são 2 bilhões na época, já são mais 2,5 bilhões. 2,3 já. Então, o Palmeiras teve essa ajuda fundamental. Eu acho que todo palmeirense deveria ter uma fotinho do Paulo Nobre na carteira, sabe? Um santinho, alguma coisa. Agradecer, porque esse cara foi fundamental, não fosse ele. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação. Vamos acompanhar aqui esse recorte que eu trago para vocês aqui, falando sobre finanças do futebol brasileiro, falando sobre a reestruturação do Flamengo, por exemplo, alguns clubes aí que ainda estão tentando se reerguer, como a equipe do São Paulo, o Corinthians que está com a mão na cabeça. Vamos acompanhar aí a participação de César Grafietti e Mauro César. Se possível, já deixa seu like, nação. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para todos. Tamo junto. Vamos ao vídeo, hein? Eu me lembro de uma outra passagem lá na ESPN, quando o César lá esteve, e eu sempre lembro isso, quando os clubes estavam renegociando os direitos de transmissão, né? Mudou aquele modelo, aí fizeram outro inspirado no modelo inglês. Aí o César foi lá e mostrou, olha, o que vai acontecer aqui é o seguinte, o Flamengo agora está mais organizado, isso foi 2016, né? Por aí. O Flamengo deve disputar os títulos, então ele vai ganhar mais pela classificação no campeonato, não vai brigar para não cair. O pay-per-view tinha mudado na época. Isso. Ninguém tinha falado disso. Aí o César falou, mudou o pay-per-view. Media só em algumas capitais, vai medir no Brasil inteiro. O Flamengo tem torcido tudo quanto é canto, vai aumentar o faturamento de pay-per-view. A audiência na TV aberta ele vai ter, então ele vai ganhar mais nas 3 pontas. No fixo, né? Todo mundo igual, vai ganhar a mesma coisa, vai ganhar mais no pay-per-view e na audiência, e vai ganhar também bem, porque vai ficar ali entre os 3, 4 primeiros, provavelmente. E foi o que aconteceu. Eu sempre digo isso porque, por exemplo, vira e mexe, eu tenho um amigo que torceu o Fluminense, que vira e mexe, ele fala, não, porque essa divisão da receita, eu falo, cara, reclama com o Peter Cince, reclama com os caras que passaram lá, eles que acertaram esses contratos aí do Fluminense. Não fui eu que acertou o contrato, não foi você, foram eles que acertaram. E eu sempre lembro quando eles rompem com o Clube dos 13, né, no caso do Rio de Janeiro, os 4, o Maurício Assunção, já falecido presidente do Botafogo, ele capitaneou o rompimento, que começa em São Paulo, com o Corinthians. Exato. E aí, ele, junto com ele, a Patrícia Morim, no caso, Maurício São Botafogo, Patrícia Morim Flamengo, Roberto Dinamite pelo Vasco e o Peter pelo Fluminense. Eles rompem também com o Clube dos 13 e começam a negociar isoladamente. E nesse momento aumenta a distância de Corinthians e Flamengo para os demais e tal. Ou seja, tudo que aconteceu na questão da distribuição de receitas foi derivado de equívocos. E eu sempre falo, ninguém teve a coragem, a iniciativa, a perspicácia de contratar um cara como o César e falar, César, vem cá, quais são os prós e contras desse modelo, do outro modelo? Não, eles foram lá, não, tem que ser o modelo da Premier League. E fizeram, e aí aumentou esse gap, essa diferença, e até hoje as pessoas reclamam, né? E esse ano teve um detalhe que eu achei bem interessante, eu explorei bastante isso, utilizando o relatório do César, né? Eu eliminei o faturamento do Flamengo em direitos de transmissão e constatei que o Flamengo faturava mais do que todo mundo, exceto o Corinthians, é empate técnico, a diferença de pouco dinheiro, 6 milhões, uma coisa assim, que é uma quantia pequena, porque você está falando de 1 bilhão e 300, tirando todo o faturamento de televisão, o Flamengo ainda fatura mais do que todos os outros. Então o relatório do César, para quem sabe ler minimamente e entender, ele ajuda inclusive a derrubar essas lendas, esses mitos. Não, o Flamengo ele contrata tem mais por conta do direito de transmissão porque a Mamãe Globo, isso é uma bobagem, isso é uma besteira colossal. E como muita gente repete isso, vira, entre aspas, verdade. E eu acho que é um desserviço que a imprensa presta, né? E aí é sempre difícil falar sobre isso no meu caso específico, porque como eu torço pelo Flamengo, o cara acha que eu estou defendendo o Flamengo. Ele não vai lembrar dos tempos que outros dirigentes lá estavam, que a gente descia o cacete todo dia lá na ESPN, eu, Lúcio de Castro, Gabriela Moreira, direto, assim, direto, porque era para bater mesmo, era para criticar, porque era uma grande bagunça, né, que muda a partir de 2013. Impressiona quando, assim, além da inexistência de pessoas capacitadas com esse interesse de reestruturar o clube, é não aproveitar os exemplos bem-sucedidos. Eu imagino São Paulo vai entrar agora, eu chamo de uma camisa de força financeira. Olha, você vai gastar isso aqui, cara, vai viver com isso aqui, para resolver a tua vida. A partir do ano que vem deve ser assim, né? Tá num trâmite ainda, né? Mas aprovando todas as etapas, é o que vai acontecer com São Paulo. Eu até comento sempre isso, falo até com os amigos são paulinos, especialmente, cara, o São Paulo tem que se comunicar muito bem com a sua torcida.
Isso a gestor do Bandeira de Mello fez bem. Toda vez tinha boa notícia, ó, reduziu a dívida um pouquinho mais. Ó, resolvemos isso, aquilo. Eu me lembro de fazer matéria sobre, por exemplo, o Flamengo, em um dado momento, saiu do ato trabalhista. Porque ele tinha centenas de ações na Justiça do Trabalho, então o ato trabalhista, para quem não sabe, você todo mês, é uma conta jurídica, né? Você põe um dinheiro todo mês, quando faz um acordo ou perde uma causa na Justiça do Trabalho, já tem o dinheiro, ela já sai direto para a conta do sujeito. O cara vai lá, leva o dinheiro e vai embora. O Flamengo, dado momento, saiu do ato trabalhista, que não tinha quase mais ação nenhuma na Justiça, não precisava mais fazer aquele aporte. Aquilo era inimaginável no começo desse processo todo. Todo mundo colocava o Flamengo na Justiça e ganhava. O Flamengo não pagava as pessoas. Vai perder, não tem jeito. Então, e tudo isso era ou divulgado oficialmente, ou alguém vazava para um repórter, tudo, olha, tem isso aqui, é matéria, é interessante, você vai lá e publica. Eu publiquei, o Rodrigo Matos publicou, outros colegas publicaram. Então o torcedor vai tomando conhecimento, pô, está acontecendo alguma coisa. Se fosse um doente, é como se alguém ficasse toda hora mostrando os exames. Olha aqui, ó, traduz, ó, melhorou isso, melhorou aquilo e tal, essa taxa estava ruim, agora está boa, tá, mais um pouquinho aqui vai melhorar. Então você percebe que o seu clube não está mais na UTI, ele está saindo daquele perrengue todo e está começando a ficar saudável. Quando o torcedor percebe isso, e o torcedor do Flamengo, acho que demonstrou isso, ele apoia. O do Palmeiras é a mesma coisa. Ele apoia, ele percebe. E agora você tem um exemplo. Olha, não estamos fazendo que nem eles, nós vamos chegar lá. O São Paulo tem tudo para dar certo. Agora, vai ser difícil. Se não se comunicar bem, aí vai ter sempre alguém que vai dizer, não pode ter esse time, tem que contratar. E, inclusive, no São Paulo, houve um episódio do início de temporada, há uns 3 anos, né? Que o Muricy e o Ceni colocaram, isso saiu toda a imprensa, colocaram a continuidade deles no clube, vincularam a contratações. Exato. Chegaram a dizer, o Corinthians contrata, peraí, acho que foi o Muricy que falou, o contrato é desse jeito. Quer dizer, ele deveria falar o que não, nós temos que fazer como o Palmeiras, como o Flamengo, não. Usar o Corinthians como exemplo. Então ainda tem isso, nomes importantes dos clubes que às vezes não entendem a relevância de uma reestruturação como essa, e que isso vai levar algum tempo, não vai ser em 6 meses. Vai levar alguns anos, eu imagino, não sei quantos. Mas quando terminar, você vai ver uma luzinha no fim do túnel. E tratá-la agora é fundamental, né? Quanto antes você trata. Tem uma coisa que é importante. A gente fala que o Flamengo não tem mais dívida, o Flamengo não tem dívida bancária. Mas o Flamengo tem dívidas de contratação de jogadores, enfim, são dívidas grandes. E algo que eu sempre digo é, o Flamengo, o Palmeiras, as dívidas que eles têm hoje são olhando para frente. Eu tô dívida de contratação para eu disputar o campeonato hoje, amanhã, depois e continuar ganhando títulos. Os outros estão olhando e pagando dívidas do passado. Sim. Elas não dão retorno nenhum. Sim. Né? Você só está resolvendo problemas. Juros, problemas do passado, enfim, você não consegue olhar para frente. Então, quanto antes você começa esse processo, mais rápido você vai começar a olhar a sua estrutura para frente e não para trás. Né? Então, isso é fundamental. Tem em mente. E coloca uma pressão sempre e cada vez mais, até para ser competitivo, na estrutura esportiva do clube. Então, assim, não dá mais para vou contratar o Elias porque saiu do Flamengo. Eu vou contratar aquele jogador mais eficiente, que está enquadrado no meu sistema de scout, que vai ser útil para a minha estrutura, no melhor preço possível. Então, talvez, muitas vezes, a própria estrutura esportiva não usa esse argumento de vamos ser eficientes, talvez porque não saiba ser eficiente. Talvez a gente tenha aí, e o futebol traz muito disso, tem muita gente boa pra caramba no futebol. Não são. Vamos contar, o futebol não é um lugar de gente muito boa. Tem muita gente ruim trabalhando no futebol em todas as áreas. É que aí todo mundo relativiza, não, o cara é gente boa, é bom. Não é. Se fosse bom, todos os clubes estariam bem. A gente está com dificuldade em boa parte dos clubes brasileiros. Então, acho que para fechar isso, a gente precisa tomar cuidado com as dívidas, porque elas realmente vão impactar a vida de muito clube daqui para frente e vão continuar deixando quem já está pronto. Fortaleza, por exemplo, vai continuar sendo Fortaleza todo ano, com projeto, sem dívida e tudo mais. Então é importante olhar isso como fundamental para o clube que quiser seguir competitivo daqui para frente. Por exemplo, no ano passado, o Fluminense ganhou a Libertadores, eu vi várias pessoas elogiando a gestão do Mário Bittencourt. Aí você vai ver o relatório do César, vê que a coisa não é bem assim. Sim. E o Fluminense, ele teve, se não me falha a memória, 60 e tantos % do seu faturamento foi de direito de transmissão. Que é a premiação, porque ganhou a Libertadores e tal, avançou aqui, ali, o Campeonato Brasileiro. Esse ano vai ser um desastre com a campanha que o Fluminense está fazendo. Eu fico imaginando como é que vai ser o relatório do ano que vem, a situação do Fluminense. Né? E com vários jogadores caros, não paga multa, mas tem salários altos, caras que são donos dos direitos, então o cara negocia um salário que é alto. Sempre tem luvas, né? Tem luvas, sempre tem comissão, não sei o quê, e tudo isso vai onerando o clube. Né? E como ganhou, assim, como se fosse proibido criticar quem ganhou. Isso é um defeito gravíssimo da imprensa esportiva do Brasil.
Ah, ganhou, então você tem que elogiar. Não, ganhou, palmas, legal, mas peraí, aqui tem um problema. Porque você não quer falar no dia do título, fala no dia seguinte, 2 dias depois, uma semana depois, mas tem que falar. Como eu faço isso, muitas vezes as pessoas não entendem e acham que é clubismo, é porque não é seu time, é uma bobagem tremenda. É pura realidade. Agora, isso acaba vindo à tona cedo ou tarde, não tem como. E você observa isso. O Fluminense ano passado foi elogiado, agora quantas pessoas procuraram entender mais profundamente qual era a situação do clube, né? Para conseguir ter aquele time e ganhar aquela competição. Legal frisar, né? O Palmeiras, de certa forma, teve uma sorte muito grande, que foi o Paulo Nobre, um cara com muito dinheiro, apaixonado pelo Palmeiras, tanto que ele corria de rally, era conhecido como Palmeirinha, né? E não sei se ainda corre de rally. E até usando aquela velha metáfora do pescar, ou ensinar a pescar ou dar o peixe, né? Eu falei isso já para ele uma vez, numa longa conversa que eu tive com o Paulo. Eu falei, cara, acho que sua grande virtude é que você estruturou o clube. Você poderia simplesmente contratar jogadores com o seu dinheiro, endividar o clube, como outros dirigentes fazem e fizeram na história do futebol do país, e tentar ganhar títulos, depois você larga lá e se dane, que a gente chegar que resolva. Eu já fiz a minha parte, eu dei títulos ao clube. Não, ele procurou trabalhar com pessoas capazes e usou o seu poderio econômico para oxigenar as finanças do clube, né? Eu sempre digo, maravilhoso, qualquer cidadão, o cara deve uma quantidade de dinheiro no banco, no cartão de crédito, pro agiota, onde for, ou não pagou o condomínio, aí alguém chega e fala, ó, quanto você deve? Ah, eu devo tanto, toma aqui o dinheiro, me paga quanto puder. Aí você paga todos os seus credores, organiza a sua vida, você separa ali um dinheirinho todo mês, você vai pagando. O Palmeiras fez isso, quitou a dívida, mas é lógico, é uma facilidade muito grande. Então o Palmeiras teve essa ajuda fundamental. Eu acho que todo palmeirense deveria ter uma fotinho do Paulo Nobre na carteira, sabe? Um santinho, alguma coisa. Agradecer, porque esse cara foi fundamental. Não fosse ele, isso é pura realidade, né? Ele foi muito importante para o Palmeiras. Mas eu acho que o mérito assim, é o dinheiro associado à capacidade, o mínimo de inteligência. O melhor para o meu clube não é só botar o dinheiro, eu ajudar o meu clube a se estruturar. Depois ele sai do clube, se afasta da política do clube, mas acho que ele deixa um legado absurdo de grande. Talvez seja o cara mais importante na história do clube como dirigente, né? Porque ele pega no buraco, um time na segunda divisão, quase cai no primeiro ano, é bom lembrar. Em 2014 o Palmeiras não cai por conta de uma combinação maluca de resultados, fez 40 pontos e não foi rebaixado. Coisa raríssima, né? O Santos, né, vence a Vitória e salva o Palmeiras. Então, foi o primeiro ano, o Gareca era o técnico, pegava jogadores na Argentina de terceira linha, que era o que podia contratar, aí depois começa a mudar. Acho que a situação do Corinthians é complexa, a forma como ela está sendo tratada é equivocada, o clube tinha que ser mais realista, mas falta gente lá. Se você fala, vamos resolver o problema do estádio, que é o mais grave, vende metade do estádio, põe no fundo imobiliário, faz uma estratégia, tem um monte de estratégia para fazer. Se você vai falar com a turma lá dentro, bate no peito e fala, o estádio é nosso. O estádio é nosso não, o estádio está matando as suas finanças. Mas não, o estádio é nosso, não vou vender nada para ninguém. Então, assim, falta inteligência para resolver os problemas. Os problemas são passíveis de serem resolvidos. Precisa tomar o remédio amargo, precisa abrir mão de algumas coisas. Risco que o Flamengo corre com o estádio, acho que corre muito menos, porque tem capacidade, tem gente, tem estratégia e pensa da maneira correta. Mas o Corinthians só vai sair desse processo o dia que ele entender que ele está num processo ruim. Na apresentação do relatório, o Andrés veio atrás de mim, eu fugi para cá, fugi para lá. Ele falou, não, nós só devemos 300 milhões. Eu falei, de onde? Não são 300 milhões, são 2 bilhões na época, já são mais 2,5 bilhões. 2,3 já. Então, assim, falta a capacidade de entender a realidade. Então, o Corinthians, essa declaração era só, do Fred, é só mais uma declaração infeliz dentro de uma sequência de declarações e comportamentos infelizes. Por quê? Porque também falta a capacidade do clube de entender o quanto pode gastar, fazer melhor, contratar melhor. Por que tem que contratar 19 jogadores, pagar uma fortuna, trazer o Memphis, a marketing? Tá bom, não dá retorno, se não vai dar retorno, não traz. Então, assim, tem que tomar cuidado. E o Corinthians, assim, para mim já passou do ponto do cuidado. A situação é gravíssima e, assim, acho que vai dar trabalho para resolver. Tá aí, nação, mais um vídeo aqui pro canal. O grande César Grafietti, Mauro César, participando aí desse podcast aí. E trazendo aí alguns detalhes, né, do futebol brasileiro, a realidade do futebol brasileiro, alguns clubes aí. Nós sempre cobramos a nossa diretoria, os nossos dirigentes, né, por certas decisões equivocadas. Cobramos Marco Braz, Landim, entre outros ali que fazem parte
dessa diretoria do Flamengo, mas também é inegável que muitos deles que estão ali no clube hoje fazem parte também da reestruturação do Flamengo, né? E o quanto foi importante essa reestruturação. Você vê aí o São Paulo querendo se organizar, querendo imitar o que o Flamengo fez, essa é a realidade. Você vê a equipe do Corinthians, que tem um potencial imenso também, passando pela situação que está passando. O Santos, que hoje está na segunda divisão, passando também por muito sufoco. E o Flamengo se reestruturou para não passar por essa vergonha, né? Podemos dizer assim. Então foi muito importante a reestruturação do Flamengo, mesmo com tantos erros, ainda com tantos erros da nossa diretoria. Eu gostaria de saber, Nação, qual é a sua opinião, coloque seu comentário abaixo aí. É muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.